igual a seleção brasileira, cada um tem a sua. Projeto bom que é aprovado. Eu acho que a sociedade não está se engajando nesse debate. Se não passar nenhum sistema, o que é que vai acontecer? Vai ficar aquele que ninguém quer, que é o atual. Aí sim, cada vez mais nós deixaremos de ser representantes da sociedade brasileira. A cúpula invertida da Câmara dos Deputados não é só um caprichoso desenho de arquiteto. Ela significa uma disposição de abertura e de atenção para a voz do povo. Do povo que mandou para cá seus representantes, os deputados. Os brasileiros estão falando alto nas ruas, querem ser ouvidos. Passaram a exigir mudanças de todo tipo, da prestação eficiente de serviços públicos ao exercício transparente da política. O sistema de representação política está em xeque. Vamos entrar na Câmara Federal, onde 513 homens e mulheres falam e votam em nome de 200 milhões de brasileiros. São eles os atores da nossa democracia. Quando a gente fala em democracia, logo pensa no regime da maioria. E está certo, é preciso maioria para aprovar neste plenário um projeto, uma lei, uma mudança constitucional. Mas a democracia é mais do que isso. O regime democrático é aquele que sabe respeitar, acolher, encaminhar e aprovar também as reivindicações das minorias. É aquele que sabe ouvi-las. Você está satisfeito com o sistema eleitoral atual do país? Eu acho pouco representativo. Acho que o sistema eleitoral brasileiro não consegue atingir a representatividade como deveria ser e isso é uma questão que tem que ser vista o quanto antes. Eu acho um absurdo, porque eu vi aí candidato que não teve quase nenhum voto e se elegeu e que teve voto não se elegeu. Não pode ser, nesse sistema não dá para entender. Acompanhe agora o deputado mais votado do país em 2014, do PRB paulista, em sua andança do plenário até seu gabinete de líder partidário. Seu caso é o melhor exemplo sobre como funciona o nosso sistema eleitoral proporcional. É por ele que maiorias e minorias encontram o caminho para o parlamento. Deputado Celso Russomano, campeão absoluto de votos no ano de 2014, foram quantos? 1.524.361 votos. Conseguiu puxar quantos para dentro do Congresso? Comigo, 8 vieram da bancada de São Paulo. O segundo conseguiu deve ser 30 e poucos mil votos, né? Foi o deputado Bulhões. Ele, e o último teve 22 mil votos. Depois o Partido Republicano Brasileiro liderou aqui no Congresso uma agremiação de vários partidos. Exato. Como é que é? São 9 partidos? São né? 9 partidos, nós temos um bloco e o PRB encabeça esse bloco. Essa é a saída para os partidos pequenos conseguirem, digamos, espaço no Congresso? Exatamente. Tem que abrir isso, a cotovelada? Na verdade, os partidos pequenos têm pouco espaço político dentro do Congresso Nacional. E aí, quando eles se unem num bloco, é claro que esses espaços crescem e o deputado é mais ouvido. Você imagina um partido que tem a representação de apenas um deputado, né? Ele conseguir uma audiência para discutir os problemas da cidade dele ou da região dele com o Ministério é extremamente difícil, é complicado. Se você passar pelo movimentado corredor das salas de comissões da Câmara, certamente vai encontrar ali o deputado Jean Willis, que participa de várias delas. Para chegar ao Congresso em 2010, pelo PSOL do Rio de Janeiro, Jean veio na cola de um puxador de votos, o deputado Chico Alencar. Embora eu tenha sido beneficiado pelo sistema, eu acho que é hora da gente repensar o sistema, de mudar. Agora depende de que mudança a gente vai fazer, né? A gente não pode fazer uma mudança que implique em menos democracia e menos representação. Se for para isso, é melhor deixar como está. Né? Se for para mudar para algo em que a participação, que a democracia representativa se restringe a determinados segmentos da sociedade, melhor deixar como está. Por conta de seu trabalho no primeiro mandato, ele conquistou votos suficientes em 2014. Minha última campanha, apesar de eu ter gasto pouco mais de 70 mil, sendo que desses 70 mil, 60 mil em dinheiro, o resto em serviços estimados, apesar disso eu tive 145 mil votos, ou seja, uma votação expressiva. Você gastou 50 centavos por voto. Pouquíssimo. Eu fui
a segunda campanha mais barata do Brasil inteiro. Se você fizer as contas, vai ver que são poucos os casos como o de Jean Willis. Dos 513 deputados federais, apenas 36 foram eleitos com seus próprios votos. Entre eles, há 11 parentes de políticos tradicionais. Todos os outros 477 foram puxados para dentro do plenário pelo sistema proporcional. Mas será que a representação popular está bem calibrada nesse sistema? O senhor vota em partidos ou em pessoas? Em pessoas. Porque acho que a sigla em si não diz muita coisa. Eles podem fazer, como diz, conluio, ficar fazendo acertos, então tem que ser uma coisa séria. Acho que a pessoa em si é o que manda. Eu voto na pessoa, porque não é só um partido que tem coisas erradas, entendeu? Você se lembra em quem você votou para deputado federal nas últimas eleições? Esse último eu até anulei meu voto, porque, sinceramente, não achei nenhum que viesse suprir aquilo, as expectativas, né? O sistema político eleitoral no Brasil precisa modernizar. Nós temos uma quantidade de partidos muito grande e que isso facilita o clientelismo político. Tem que mudar, porque do jeito que está não pode continuar, né? Se você está preocupado com as mudanças que podem acontecer, deveria acompanhar os debates na comissão incumbida de fazer a reforma política. Essa é uma audiência pública interativa. A sociedade civil poderá participar com sugestões e questionamentos pelo endereço democracia.câmara.gov.br. Os deputados estão diante de 3 propostas, bem diferentes entre si. A mais controvertida é a do Partido dos Trabalhadores. O líder do PT, Ciba Machado, veio aqui defender o fortalecimento dos partidos pelo voto numa lista fechada e ordenada com os nomes de candidatos. Em vez de pessoas, a eleição se daria em torno de ideias e programas dos partidos. O brasileiro está muito acostumado a votar na pessoa A, na pessoa B e chega a renegar o partido. Então eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Quando a gente faz isso, eu não conheço país no mundo que alguém chegue a ser eleito que não seja pela via de um partido político. E quando eu escolho um partido, eu estou dizendo que eu concordo com a sua doutrina, com a sua disciplina, com seus processos e os seus projetos. Mas pessoas gostam de votar em pessoas, alega o PSDB. As questões essenciais realmente são o sistema eleitoral e o financiamento de campanha. Quando foi à comissão, o presidente do partido defendeu que apenas metade da bancada estadual deva ser escolhida através de lista. A outra metade seria eleita nos distritos, ou seja, os estados seriam divididos em regiões, cada uma delas com seus próprios candidatos. Eu digo sempre que a virtude nunca está nos extremos, geralmente ela está mais ao centro. O distrital misto permite uma conexão maior do parlamentar, do eleito, com os eleitores, portanto ele será alguém responsável por trabalhar por aquela região, mas permite que na lista partidária você não prive o parlamento de representantes de segmentos de pensamento que não tenham base territorial, grandes juristas, representantes, por exemplo, de sindicatos ou da área cultural ou das minorias. Portanto, esse me parece o mais equilibrado dos sistemas. O sistema distrital misto do PSDB parece estar ganhando pontos no debate acalorado com os petistas. O PSDB, historicamente, defendeu um componente distrital. Nós somos contra o componente distrital. Nós sempre defendemos o sistema proporcional. Se o sistema distrital fizer um acordo de garantir que a proporcionalidade seja representada, ou seja, ele tem 2 votos. Ele vota num partido político e ele vota no distrito, no deputado que ele quer eleger dentro do distrito. A soma da força metade das vagas seriam eleitas na lista fechada e metade nos distritos, sendo que a proporcionalidade das cadeiras é a soma dos votos de cada candidato dos partidos no distrito com o segundo voto que é dado no partido. Se antagonistas como petistas e tucanos estão convergindo para uma mesma posição, é porque certamente detestam a terceira alternativa. A que foi proposta pelo PMDB, que faz parte do bloco governista. Quando estivemos no Congresso, o presidente do partido e vice-presidente da República, Michel Temer,
tinha ido à comissão defender o seu ponto de vista. A sala ficou assim, lotada. De que é preciso apresentar alguma coisa. Será que o voto dado a quem teve 130 mil votos e não chegou ao parlamento, em face do quociente partidário, e o voto a quem teve 285 votos e que chegou ao parlamento por causa do sistema proporcional, será que este voto é igual? Nós temos que adotar o voto majoritário. Por que adotar o voto majoritário? Reiterando a ideia de que maiormente estará representada a vontade popular. O PMDB acha que o sistema tem de ser simplificado. Cada estado deve ser encarado como um distrito da Federação de Estados, que é o Brasil. Um distritão. Portanto, ganharia uma cadeira na Câmara os deputados que recebam mais votos no estado. E pronto, nada de puxadores carregando deputados sem voto para dentro das bancadas. Entre distritais e distritões, não parece haver possibilidade de entendimento. Como para nós o importante é o voto majoritário, o que nós queremos é que o eleitor, e você não é a média do eleitor, o eleitor, certo, vai fazer essa pergunta, não tem que ouvir uma resposta imensa, com uma complexidade. As coisas são complexas. Com a complexidade intelectual. Não há saída simples para problemas complexos. Com uma complexidade enorme. O distritão não tem isso. O distritão é uma etapa. É simplesinho, é uma fácil etapa, de explicar. É uma etapa. Bonitinho. Nós queremos introduzir o voto majoritário e a ideia do distrito. Ou um acordo, como já foi dito. Nós não somos e nem estamos intransigentes. Se não há acordo entre distritais e distritões, chegou à Câmara para ser votado, prontinho, o distritinho, já aprovado no Senado. É para valer nas próximas eleições municipais, como primeira experiência de voto por região. O autor da proposta acha que a mudança resolve vários problemas. A campanha é muito mais barata. Em vez de você ter 1.200, 1.500 candidatos, como você tem no Rio de Janeiro e São Paulo, você vai ter 5, 6, 10 por distrito. A população vai poder escolher entre essas pessoas. A campanha vai ser muito mais barata e o conhecimento que o eleitor tem, muito superior. Ninguém duvida que o eleitorado brasileiro vai adorar esse novo sistema do distrital nos grandes municípios. Agora, o mais importante de tudo é que ele, eleitor, vai saber em quem votou, vai controlar o trabalho, vai fiscalizar. O distrital para o município que o Senado aprovou, tem alguma chance nesse plenário da Câmara? Nenhuma. Nenhuma? Pensa bem. Numa eleição num distrito no Rio de Janeiro com 80 mil eleitores, você precisa de 15, 20 mil votos. Hoje ninguém no Rio de Janeiro, nenhum vereador, por mais concentrada que tenha a sua votação, numa região com 80 mil eleitores, ele tem 15, 20 mil votos. Então é um salto no escuro. Eu acho que esse salto no escuro a gente não pode dar. Nem mesmo não sendo as nossas eleições, mesmo sendo eleições de vereador. Você já ouviu falar do sistema distrital misto? Do distritão? Não, nunca ouvi falar. Já ouvi falar do sistema distrital. É que queriam tornar cada cidade, não é isso? Cada cidade ou estado é um distrito. E ali sim, ali se elegeria as pessoas que tivessem mais votos, não haveria mais essa questão de puxar outra pessoa da própria legenda, né? Acho que a gente está num processo de evolução aí, mas tem muita coisa para melhorar aí, para amadurecer um pouco mais a nossa democracia. Os dias têm sido de muita atividade no Congresso. O ritmo do trabalho anda acelerado e as discussões sobre reforma política disputam o tempo e a atenção dos parlamentares. Em meio a tantas discussões sobre o que e como mudar, pode até ser que os deputados estejam pensando em você, eleitor que lhe deu o voto. Mas o maior dilema deles pode ser resumido em uma pergunta: em que sistema está a melhor chance de reeleição? Nós achamos que para mexer com reforma política, para valer, completar, não pode ser o Congresso vigente. Tinha que ser um Congresso especial, só para isso. Porque se for os parlamentares eleitos que estão aqui, os deputados e os senadores, inevitavelmente nós vamos colocar problemas que é da nossa reeleição.
nós vamos estar sempre preocupados. E essa regra me leva de volta? Essa regra me tira do jogo? Então ele vai olhar o cenário e vai dizer que tipo de avanço que eu posso participar em que eu não estou automaticamente excluído do processo. Na verdade, reforma política, Mônica, todos aqui se julgam especialistas, mas são especialistas a partir do seu interesse, daquilo que garante a sua reeleição ou seu projeto político. Um relator em busca de um consenso impossível. Foi essa conclusão que chegou sobre si próprio o deputado Marcelo Castro, depois de perguntar lá no plenário a 100 de seus colegas qual é o sistema eleitoral que eles preferem. O resultado foi espantoso. Todos os sistemas apresentados, inclusive o atual, o proporcional, tiveram votos contrários. E agora? O que ele pode fazer? Você sabe há quantos anos nós tentamos aqui fazer uma reforma política? A gente vai animado, mas sempre no final é uma frustração total, a gente nunca consegue votar nada. Os fatores são vários. Primeiro porque cada parlamentar tem uma ideia na cabeça de qual o sistema que ele acha ideal. Então essa situação ficou muito dramática, porque todo mundo sabe o que não quer, muito mais do que sabe o que quer. Como fazer um relatório nessas condições para ir à votação no plenário? Bom, a conclusão que a gente tira aqui desta pesquisa é que nós aqui na Câmara somos contra todos os sistemas eleitorais propostos. Aqui são 7 sistemas que eu propus. Somos contra todos. E não somos a favor de nenhum. Então isso aqui vem consolidar uma ideia que eu venho pregando na Comissão de Reforma Política desde o primeiro dia. Qual é a ideia? É de que nenhum sistema eleitoral puro irá passar. Está na Constituição. Criar partidos é um direito dos brasileiros que não pode ser tocado. Há alguns anos, este mesmo Congresso tentou criar empecilhos para que pequenos partidos, sem estrutura, sem votos suficientes, chegassem a ocupar uma cadeira aqui no plenário. Mas como esse dispositivo não foi incluído na Constituição, o Supremo Tribunal Federal decretou que estava proibida a instalação dessa cláusula de barreira. De lá para cá, o que se viu foi a multiplicação dos partidos. Mais grave do que isso é nós termos 28 partidos representados na Câmara Federal, no Parlamento Brasileiro. Isso não ocorre em lugar nenhum do mundo. Normalmente, os países têm de 4, 6, 7 partidos representados. Quando tem 10, 11, sempre tem 2, 3 que têm pelo menos 90% dos votos do parlamento. Na sala onde os líderes se reúnem, a mesa teve de ser emendada. Não foi suficiente. Precisaram fazer um puxadinho com 2 outras mesas para líderes de novos partidos que chegaram. E já estão vendo a hora em que terão de derrubar a porta da sala para caber todo mundo se algo não for feito. Não há governabilidade nem liderança parlamentar que dê conta de tanto partido como constata o presidente da casa. A vida parlamentar depende do tamanho da representação do partido. Não adianta ele se eleger sozinho e ele vai chegar aqui para exercer a vida parlamentar, ele vai ter a participação do partido dele para ter o número de comissões, as relatorias que ele vai fazer parte. O acesso a que um grande partido tem é diferente do acesso que um pequeno partido tem. Claro que um voto é sempre um voto, há momentos que um voto decide uma votação. Mas a verdade é que na definição de pauta, na definição do andamento da casa, das relatorias, das presidências de comissões, do rumo dos trabalhos, são os partidos. É irrelevante o pequeno partido. Se você tivesse acompanhado todas as conversas que tive nessas andanças pelo Congresso, teria percebido logo que todos os parlamentares estão com a mesma preocupação. O custo estratosférico das campanhas e a forma de arranjar dinheiro para financiá-las. Pelas contas do Tribunal Superior Eleitoral, em 2014, as campanhas para presidente e governador, Congresso e assembleias estaduais custaram 74 bilhões de reais. É mais do que o orçamento do estado do Rio. É suficiente para fazer 3 Copas do Mundo. Os deputados reunidos nessa sala vão decidir um dos pontos mais delicados da reforma, que é o financiamento das campanhas. Você sabe que você paga de uma forma ou de outra. Se o financiamento for público, você paga com seus impostos, mas ao menos sabe o que e quanto está pagando. Se o financiamento for privado, através das empresas, você acaba pagando do mesmo jeito, com sobrepreço de obras e serviços, por conta de sigilos. Então, o que você prefere?
O financiamento público de campanha me parece ser o mais adequado. O senhor acha que as empresas devem financiar partidos e candidatos? Não, porque se financiar, alguma coisa quer em troca. Nós não estamos ainda habituados a isso. Eles têm um fundo partidário, né? O fundo partidário por si já seria o suficiente para que o partido tivesse aí a condição de fazer a campanha de seus candidatos. Eu não vejo por que financiar a campanha de um candidato. O fato da pessoa física comum doar ou não a campanha, ela é indiferente. Eu acho que o mais importante é ter a transparência disso. Movimentos populares e o Partido dos Trabalhadores defendem há muito tempo o financiamento exclusivamente público, como forma de reduzir a corrupção e a relação promíscua entre doadores e parlamentares. Na nossa ideia, tirar as empresas hoje das coisas facilita que um parlamentar chegue no Congresso ou em qualquer casa legislativa com maior autonomia de pensamento, de ideias. Ele tem que dever obrigação, não é quem financiou a sua campanha, mas ele tem que dever obrigação a quem lhe elegeu. Eu acho que restringir o financiamento privado é fundamental, tirar as empresas que prestam serviço aos governos. Todos que prestam serviços ao governo e que têm incentivo fiscal, eles têm interesses diretos na eleição, na reeleição daqueles que estão governando. Então, você criando alguns mecanismos de controle, restrição, uma campanha de deputado não pode custar mais de R$1,5 milhão. A televisão da presidente Dilma custou R$80 milhões. Então, você tem que criar tetos para que os candidatos também entendam que não podem gastar qualquer coisa, qualquer valor, porque está no poder, arrecada mais. Eu acredito que o financiamento misto é o mais adequado, colocando limites, tanto para financiamento pessoal, individual das pessoas, quanto para financiamento das empresas. Temos que acabar com essa trucagem excessiva dos programas de televisão que elevam enormemente os gastos nessa área de comunicação. O programa é o candidato, falando para a população. Ele passa a ter que ter conteúdo. E o fundo partidário pode bancar de forma isonômica, tá, os programas eleitorais. O tempo para a construção de um consenso está quase chegando ao fim. O prazo de 40 sessões para a comissão definir um modelo novo para as eleições termina neste mês de maio e as alternativas vão se estreitando. O presidente da Câmara já avisou, dessa vez a reforma pode sair na marra. Nós temos uma eleição no ano que vem. A regra não pode ser igual à eleição passada, porque todos reclamaram dessa regra. Todo mundo defende reforma política, mas na hora de votar, todo mundo evita de votar. Ou reforma política é igual a seleção brasileira, cada um tem a sua. Né? Então é preciso que nós tenhamos uma uniforme, pelo menos que represente a maioria. O que não há consenso. Não, consenso eu não acredito que haja para nada. O que vai se construir na hora uma proposta, porque também votar e não mudar nada significa que a opção do parlamento é manter o modelo que está aí de sistema eleitoral. Então, senhor garante, teremos votação? Votação sim. Resultado eu não posso me comprometer porque eu não falo pelos 513. As pessoas impunham um cartaz dizendo não me represento. Nós temos que compreender que uma boa parte desta crise de representatividade nasce de um sistema político que está falido. Nós estamos pagando pelo erro dos políticos e por tudo que está acontecendo de errado no Brasil. Os mais prejudicados somos nós, cidadãos brasileiros que trabalhamos, lutamos para ter uma vida digna. Parece que nunca tem uma solução para o nosso problema. Ninguém acredita mais na política. Essa reforma tem que acontecer porque é muita corrupção no Brasil. Tem que rever